Pessoal, eu tenho ministrado aqui mostrando o quanto o sentimentalismo prejudica em nosso relacionamento com Deus, os objetivos que queremos alcançar em parceria com Deus. Deus nunca atendeu a apelo sentimental. Você vai ler na Bíblia, você vai chegar a essa conclusão quando você vê na palavra de Deus várias experiências dessa natureza. E quantas pessoas ainda tentam se aproximar de Deus nesse espírito? Pega até textos da Bíblia, né? Põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Então você pensa que é para você ficar ali na presença de Deus, chorando, lamentando, repetindo o que aconteceu contigo, alimentando um espírito de comiseração e autopiedade. Vai dar errado. O que Deus respeita, o que Deus quer encontrar em você é fé e honra. Foi exatamente o que aconteceu na vida de um personagem que eu gosto muito, chama Ana. Ana, o marido dela tinha duas mulheres, ela e uma outra pessoa. E acontece que Ana não podia dar filhos a este homem. Ana queria ser mãe, mas ela infelizmente não teve esse privilégio. E a sua rival, a outra mulher, vivia lançando em rosto, amargurando a alma de Ana. Está aqui escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Porque o Senhor não a abençoou para que ela tivesse o privilégio de ser mãe de filhos. O que é que aconteceu com Ana? Ana, aqui diz que essa mulher fazia isso todos os anos, sempre que o marido delas ia se apresentar a Siló, que era o local onde eles se apresentavam diante de Deus para oferecer as suas honras, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Nenhum desses comportamentos, ficar chorando sem comer, chamou a atenção de Deus. Você pode observar lá no texto. Enquanto ela vivia nesse negócio de ficar chorando e sem comer, não houve resposta. Mas no momento que Ana se levantou para honrar o Senhor, quando ela se apresentou diante de Deus e ali fez um voto e disse que este filho seria honrado, seria consagrado ao Senhor desde o ventre, no momento em que ela se posicionou para honrar a Deus e se libertou desse espírito de autopiedade, fez um pacto, uma aliança, um voto, aí a coisa muda. Essa é a grande diferença, uma atitude de fé de um espírito resignado. Eu estou mostrando essa experiência aqui para vocês, você vai conferir no primeiro livro de Samuel, lá na sua Bíblia. Porque tem muita gente assim. Tenta se aproximar de Deus nesse espírito de autopiedade, de comiseração, um sentimentalismo, além de se deixar influenciar pela mentalidade dos outros. É o tipo que quando encontra com um amigo, com um parente, com alguém, ela está sempre contando a sua história, tentando despertar nas pessoas um sentimento de pena. Isso vai dar errado, minha gente. Se você quiser que a resposta de Deus venha sobre a sua vida, que Deus entre com providência, você vai precisar mesmo apresentar diante de Deus a qualidade da fé que Ele quer encontrar em você. Sentimentalismo, choro, repetição de problemas não vai trazer a resposta. Depois que ela honrou o Senhor, que Deus trouxe a resposta, que ela viu a glória de Deus na vida dela, ela escreve no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, tem aqui, ela dizendo: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Agora olha o que ela diz: não multipliqueis palavras altivas, arrogantes, aquele tipo que diz: Deus não liga para mim, Deus não me ouve, Deus faz pelos outros e não faz por mim. Deus
não fez justiça na minha vida, está socorrendo uma pessoa e me deixando aqui, olha. Não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento. E por Ele são as nossas atitudes pesadas na balança. Você sabe o que isso significa? Deus está dizendo que as nossas atitudes são pesadas na balança, são nossas atitudes que mudam o nosso destino. E não o nosso choro, as nossas emoções, e a nossa tentativa de tentar tocar o coração de Deus com lamentações, com um sentimento de autopiedade, comiseração. Vai dar errado sempre. Por isso que ela diz, não multipliquem palavras de altivez ou palavras arrogantes contra o Senhor. Para de fazer queixas. Se apresenta diante de Deus em outro espírito, porque o arco dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos, os que eram fartos, hoje estão se alugando por o pão. Está trabalhando para comer. E cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ela está falando aqui sobre a mudança. Tudo muda. E tudo vai mudar agora depois dessa peste que está assolando o mundo. Deus quer abençoar você. Mas ela está mostrando aqui em que espírito você vai se aproximar diante de Deus para receber dele a sua honra e o seu benefício. Por quê? Porque o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Olha o que ela diz ainda, os pés daqueles que ele separa serão guardados, porém os que desprezam o Senhor ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Não adianta tanta tecnologia, não adianta tanto preparo, não adianta nada. Ela não podia dar à luz a um filho e acabou. Não tinha tecnologia no mundo que desse essa vitória para ela. Ah, mas naquela época não tinha inseminação artificial. Se fosse hoje, quem sabe? Tem mulheres que hoje não conseguem, mesmo com todos os recursos. O caso de Ana é que ela queria ser mãe e não tinha como. A sua rival, a outra mulher, vivia lançando em rosto. Agora o que ela fazia? Ficava sem comer e chorando. A história está provando que não resolveu. Mas leia lá, quando ela entrou na presença de Deus, está escrito, e então Ana se levantou, entrou na presença de Deus, fez um voto, honrou ao Senhor com as primícias do fruto do seu ventre. Quando você consagra ao Senhor o primeiro, quando você faz uma aliança com Ele de fidelidade, quando você desafia a resposta do Senhor, vai lá, estuda a história dela, a coisa muda. Por isso que ela diz, eu estou aqui para te falar, cuidado com o sentimentalismo, cuidado com esse espírito de quem vive aí a vida inteira, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Gosto muito desse cantor, gosto muito da música, gosto. Agora, se você absorver isso ao pé da letra e acha que as coisas com Deus só podem ser alcançadas na base do choro, eu quero que você dê uma olhada lá, os israelitas, no capítulo 14, acho que no 14 do livro de Números, passaram a noite inteira chorando para mover o coração de Deus. E Deus já tinha decidido. Todos morreram no deserto porque faltou esse espírito. Está lá escrito, choraram a noite inteira quando ouviram a sentença que Deus mandou Moisés entregar para eles. Choraram a noite inteira, arrependidos, não deu certo. O choro não resolveu. E muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que tentam chegar até Deus manipulando, como você fazia com seus pais, que você chorava, teu pai e tua mãe chegavam junto para resolver logo o problema. Tem momentos que Deus não vai aceitar isso. E eu digo quase sempre, Ele não aceita. O que Deus quer encontrar em você é um espírito de fé. Isso não significa que quem chora é fraco, não significa que quem está, ora, isso é bom, até para liberar
as tensões, as energias. Agora, não tenta manipular Deus com sentimentalismo e choro. Então, começa a examinar a tua mente, o teu coração, o teu estado de espírito. Começa a examinar o modo como você se relaciona com Deus e examina a tua experiência à luz da experiência de Ana. Quando ela diz, aqui, para não multiplicarmos palavras altivas, para que não saia dos nossos lábios coisas arrogantes, do tipo, Deus não se importa comigo. Enquanto chora, enquanto se lamenta, enquanto faz aquelas orações, que não sai daquilo, repetindo como se o Senhor Deus não tivesse ciência do que está acontecendo contigo. Abandona o sentimentalismo. Sentimentalismo só vai fazer mal para você. O nosso culto ao Senhor é no espírito e não na alma. O espírito está pronto, a carne que é fraca, é vulnerável aos estímulos do mundo. Então seja firme. Se apresente diante de Deus determinado. Honre ao Senhor. Mantenha firmeza, espírito forte e dê razão à sua palavra. Ele vai vir ao seu encontro e vai ajudar você. Tá bom? Se liberta desse espírito de autopiedade. Para de contar a tua história para pessoas que não estão fazendo pergunta. Porque no momento ali a pessoa te ouve, depois ela aborrece de você. E ninguém quer ficar perto de alguém que repete a sua história de sofrimento o tempo todo para chamar a atenção dos outros. Isso não vai te ajudar a ter o nível e a qualidade da fé que Deus quer encontrar em você. Tá bom? Beijo bem grande, sou Miguel Pitácio Magalhães, por hoje é só. E medita nesta palavra. Se liberte do sentimentalismo e não multiplique palavras de altivez e nem deixe que coisas arrogantes saiam dos seus lábios, porque Deus não suporta. Por quê? Porque o Senhor é um Deus de conhecimento, Ele conhece tudo a teu respeito. Ele sabe que tem muita manha aí, Ele sabe que tem muita manha, você é manhoso. Tem muita gente manhosa me ouvindo agora. E que agora tem que se apresentar diante dele com firmeza. E ele diz que é o Senhor de conhecimento, é o que ela fala, Ele é um Deus de conhecimento e por Ele são pesadas as nossas atitudes na balança. São as nossas atitudes que vai fazer a diferença. E não o nosso lamento, e não a nossa lamúria, e não o nosso sentimentalismo. Vamos parar de tentar manipular Deus emocionalmente, porque Deus não é alma, Deus é espírito. E você também. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, descubra os seus iguais.